Ela foi prometida ao irmão mais velho num acordo familiar rígido, mas numa noite confusa, acabou se deitando com o gêmeo mais novo por engano. Quando a verdade começou a aparecer, já era tarde demais para voltar atrás. O sol de março caía impiedoso sobre os canaviais de Ribeirão Preto, tingindo de dourado as extensas plantações que se perdiam no horizonte. Marina Alves ajustou o chapéu de palha e enxugou o suor da testa enquanto observava os trabalhadores rurais cortarem a cana. Aos 22 anos, ela havia crescido naquelas terras, filha de um pequeno produtor que lutava para manter sua propriedade em meio às pressões dos grandes latifundiários. Marina! A voz áspera de seu pai ecoou pela varanda da casa colonial branca. Venha aqui, temos que conversar. Ela suspirou. Sabia o que estava por vir. Há semanas, José Alves andava nervoso, recebendo ligações estranhas e tendo reuniões fechadas com homens de terno na sala de visitas. O ar estava carregado de tensão, e Marina sentia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Encontrou o pai sentado à mesa da cozinha, ao lado de Benedito Santos, um homem corpulento de 60 anos, dono de uma das maiores fazendas da região. Seus olhos pequenos e calculistas a examinaram dos pés à cabeça quando ela entrou. Senta, filha, disse José, evitando o olhar dela. O senhor Benedito tem uma proposta para nossa família. Marina sentiu um frio no estômago. Benedito sorriu, mas não havia calor algum em sua expressão. Marina, você conhece meu filho mais velho, Roberto, não é? Começou ele, girando o chapéu entre as mãos calosas. Ele tem 28 anos, é formado em agronomia e vai herdar tudo o que construir. É um bom partido para qualquer moça. O coração de Marina disparou. Pai, o que está acontecendo? José limpou a garganta, claramente desconfortável. Nossa propriedade, ela está com dívidas, filha. Dívidas grandes. O senhor. Benedito está oferecendo uma solução que beneficiaria ambas as famílias. Um casamento, disse Benedito diretamente. Você se casa com Roberto e seu pai mantém a fazenda. Simples assim. Marina se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de cerâmica. Vocês estão falando sério? Isso é século XXI, não 1850. Marina? A voz de José subiu de tom. Respeite o senhor Benedito. Calma, José, interveio Benedito, levantando a mão. A moça tem todo o direito de ficar surpresa. É uma decisão importante. Ele olhou para Marina com aqueles olhos frios. Mas vou ser claro. Sem esse acordo, vocês perdem tudo. A terra, a casa, tudo vai para o banco em menos de 6 meses. As palavras caíram como pedras no estômago de Marina. Ela conhecia a situação financeira da família, sabia que as últimas safras haviam sido ruins e que os empréstimos bancários estavam sufocando seu pai, mas jamais imaginou que chegaria a esse ponto. Eu preciso pensar, murmurou ela. Não há muito tempo para pensar, disse Benedito levantando-se. Preciso de uma resposta até o final da semana. Roberto volta de São Paulo na terça-feira. Seria bom vocês se conhecerem melhor antes de tomar a decisão final. Depois que Benedito saiu, Marina ficou sozinha com o pai na cozinha. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Pai, ela sussurrou, como chegamos a esse ponto? José passou a mão pelo rosto enrugado, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma tarde. As chuvas estragaram 2 safras seguidas, filha. Os preços despencaram. Os juros do banco são impagáveis. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E Roberto? Eu nem o conheço direito. Ele é um bom rapaz, Marina. Estudado, trabalhador. Você poderia ter uma vida confortável com ele. Mas Marina não estava pensando em conforto. Estava pensando em liberdade, em escolhas, em amor. Sempre sonhara em estudar veterinária na USP, talvez viajar, conhecer o mundo além dos canaviais. Agora, esses sonhos pareciam desmoronar como castelos de areia. Eu vou para o quarto, disse ela, a voz embargada. Naquela noite, deitada em sua cama de solteira, Marina olhou pela janela para as estrelas que brilhavam sobre os campos. Sabia que não tinha verdadeira escolha. A fazenda era tudo que sua família possuía, a única fonte de sustento. Se perdessem a terra, seria o fim de uma tradição de 3 gerações. Mas enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, ela fez uma promessa silenciosa.
Encontraria uma forma de manter sua dignidade e autonomia, mesmo nesta situação impossível. Não sabia como, mas não se entregaria sem luta. A terça-feira chegou com um calor abafado, típico do interior paulista. Marina vestiu um vestido azul claro, o melhor que tinha, e prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto aplicava um pouco de batom rosa claro, presente de aniversário de sua prima de São Paulo. A propriedade dos Santos ficava a apenas 15 minutos de carro da fazenda de sua família, mas parecia um mundo diferente. O casarão colonial era imenso, com jardins bem cuidados e uma entrada imponente ladeada por palmeiras imperiais. Marina sentiu-se pequena diante de tanta ostentação. Benedito os recebeu na varanda principal, usando uma camisa social branca impecável apesar do calor. José, Marina, que bom que vieram. Roberto deve chegar a qualquer momento. Eles se sentaram em cadeiras de vime na varanda, tomando suco de laranja gelado, servido por uma empregada uniformizada. Marina tentava acalmar os nervos quando ouviu o ronco de um motor se aproximando. Uma picape Toyota Hilux prata parou em frente à casa, levantando uma pequena nuvem de poeira vermelha. Um homem alto saiu do veículo, e Marina sentiu o coração pular. Era impressionante. Cabelos negros levemente ondulados, ombros largos, pele bronzeada pelo sol. Vestia uma camisa jeans e botas de couro, movendo-se com uma confiança natural. Esse é meu Roberto, disse Benedito com orgulho evidente. Roberto subiu os degraus da varanda com um sorriso largo e genuíno. Quando seus olhos encontraram os de Marina, ela sentiu uma estranha sensação no estômago. Não era exatamente desagradável, mas a pegou desprevenida. Prazer, Marina, disse ele, estendendo a mão. Sua voz era grave e calorosa. Pai me falou muito sobre você. Igualmente, respondeu ela, sentindo a mão grande e calejada envolver a sua. As próximas 2 horas passaram numa conversa cordial. Roberto se mostrou inteligente e bem-humorado, contando histórias de sua época na universidade e de suas viagens pelo Brasil, estudando técnicas agrícolas avançadas. Ele não mencionou o acordo uma única vez, tratando Marina com respeito e interesse genuíno. Que tal mostrar a propriedade para Marina, sugeriu Benedito quando terminaram o almoço. Claro, concordou Roberto. Vamos de carro? Posso mostrar os novos sistemas de irrigação que implementamos. Marina aceitou, curiosa para ver como funcionava uma fazenda daquele porte. Conforme rodavam pelos canaviais organizados em fileiras perfeitas, Roberto explicava as técnicas modernas que estava implementando, sua paixão pelo trabalho evidente em cada palavra. Sabe, disse ele parando o carro próximo a um pequeno lago artificial. Meu pai me contou sobre a situação de vocês. Quero que saiba que entendo como deve ser difícil. Marina o olhou surpresa. Era a primeira vez que alguém reconhecia abertamente o constrangimento da situação. Também quero que saiba, continuou ele, olhando para o lago, que se decidirmos seguir em frente com isso, não precisa ter pressa para nada. Podemos nos conhecer melhor, sem pressão. Não sou homem de forçar ninguém a nada. Por um momento, Marina se sentiu aliviada. Talvez pudesse dar certo, afinal. Estava pensando nisso quando viu outro homem se aproximando a pé pela trilha do lago. Era idêntico a Roberto. Absolutamente idêntico. Mesma altura, mesmo rosto, mesmo corpo. A única diferença era que usava uma camiseta branca simples e tênis, e seu cabelo estava ligeiramente desarrumado. Esse é meu irmão gêmeo, Rafael, disse Roberto, acenando para o recém-chegado. Rafael chegou até eles com um sorriso travesso no rosto, mas quando seus olhos encontraram os de Marina, a expressão dele mudou. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Havia algo diferente no olhar dele, mais intenso, quase magnético. Rafael, esta é Marina Alves, apresentou Roberto. É um prazer, disse Rafael, mas sua voz tinha uma qualidade diferente da de Roberto, mais rouca, mais misteriosa. Marina estendeu a mão e quando Rafael a tocou, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Era a mesma sensação que tivera ao ver Roberto pela primeira vez, só que multiplicada por 10. Seus olhos se prenderam nos dele por um momento, que pareceu uma eternidade. Rafael trabalha com tecnologia, explicou Roberto, alheio à tensão súbita no ar. Está sempre viajando, desenvolvendo softwares para a gestão agrícola. Que interessante, conseguiu dizer Marina, ainda tentando se recuperar da sensação estranha.
Rafael sorriu. Um sorriso que era simultaneamente idêntico e completamente diferente do de Roberto. Espero vê-la por aqui mais vezes, disse ele, antes de se despedir e continuar sua caminhada. Enquanto voltavam para a casa principal, Marina se esforçou para prestar atenção na conversa de Roberto, mas seus pensamentos continuavam voltando para Rafael e aquele momento estranho de conexão. Era confuso e perturbador. Como dois homens idênticos podiam causar reações tão diferentes? Quando se despediu no final da tarde, Roberto disse: "Espero que tenha gostado de conhecer nossa família. Talvez possamos jantar juntos na sexta-feira?" Marina concordou, mas enquanto voltavam para casa, sua mente estava dividida entre dois rostos idênticos e duas sensações completamente diferentes. A sexta-feira chegou acompanhada de uma tempestade típica de março. O céu escuro se abriu em chuva torrencial no final da tarde, transformando as estradas de terra em lamaçais e enchendo o ar com o aroma doce da terra molhada. Marina se arrumou com cuidado para o jantar, escolhendo um vestido verde escuro que realçava seus olhos castanhos. Roberto chegou pontualmente às 7, dirigindo com cuidado pelas poças que se formavam na estrada. O restaurante que escolhera ficava na cidade, um lugar aconchegante conhecido por sua comida caseira e ambiente familiar. "Você está linda", disse ele quando a ajudou a sair do carro, segurando um guarda-chuva sobre os dois. Durante o jantar, Marina se sentiu cada vez mais à vontade com Roberto. Ele era atencioso, fazia perguntas sobre seus sonhos e planos, ouvia genuinamente suas respostas. Quando ela mencionou seu interesse em veterinária, seus olhos se iluminaram. "Sabia que estamos precisando de um veterinário fixo na fazenda? Alguém que entenda tanto de gado quanto de cavalos", disse ele, cortando um pedaço de picanha. "Se você quisesse estudar, poderíamos arranjar uma forma de você trabalhar conosco depois de formada." Marina sentiu uma pontada de esperança. Talvez aquela situação não fosse o fim de seus sonhos, mas uma nova forma de realizá-los. "Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal?" ela disse, brincando com o guardanapo. "Claro. Como você se sente em relação a tudo isso? O acordo entre nossos pais?" Roberto colocou os talheres na mesa e a olhou diretamente. "Vou ser honesto com você, Marina. Inicialmente não gostei da ideia. Parecia coisa do século passado." Ele parou pensando nas palavras. "Mas depois de conhecê-la, bem, acho que duas pessoas podem construir algo bom juntas, mesmo que não tenham começado da forma tradicional." Marina assentiu, sentindo um peso se aliviar do peito. Pelo menos ele era honesto. A chuva intensificou durante o jantar, e quando saíram do restaurante, as ruas estavam alagadas. Roberto dirigiu devagar, as luzes do carro cortando cortinas de água. Quando chegaram à propriedade dos Santos, ele parou o carro em frente à casa principal. "Acho melhor você esperar a chuva diminuir antes de ir para casa", sugeriu ele. "Pode ser perigoso dirigir nessas condições." Marina concordou. A casa estava quase às escuras. Apenas algumas luzes externas iluminavam a varanda. Roberto explicou que Benedito havia viajado para São Paulo a negócios e voltaria apenas no domingo. "Rafael deve estar em casa", disse ele, tirando as chaves. "Vou fazer um café enquanto esperamos a chuva passar." Eles correram para a varanda principal, rindo enquanto se molhavam. Roberto abriu a porta e acendeu as luzes da sala de estar. A casa parecia diferente à noite, mais acolhedora e íntima. "Vou trocar de roupa rapidamente e fazer o café", disse Roberto. "Fique à vontade. Tem toalhas no armário do corredor se quiser se secar." Marina ouviu subir as escadas, seus passos ecoando no teto alto. A casa era silenciosa, exceto pelo barulho da chuva no telhado. Ela encontrou uma toalha e enxugou os cabelos. Depois se sentou no sofá da sala, observando as fotografias de família nas paredes. 15 minutos se passaram. Depois, 20. Marina começou a se perguntar o que estava demorando tanto quando ouviu passos descendo a escada. "Pensei que você havia se perdido", disse ela, virando-se com um sorriso. Mas o homem que desceu não estava usando a mesma roupa que Roberto usava antes. Vestia uma camiseta preta e jeans, e havia algo diferente em sua postura, mais relaxada, mais felina. "Desculpe a demora", disse ele, e Marina notou que a voz estava ligeiramente diferente, mais rouca. Na penumbra da sala iluminada apenas pelo lustre central,
Ela não percebeu imediatamente. Era o mesmo rosto, a mesma altura, o mesmo corpo. Quando ele se aproximou do sofá, Marina sentiu aquela mesma corrente elétrica que experimentara no lago. A chuva não vai parar tão cedo, ele disse, sentando-se ao lado dela no sofá mais próximo do que Roberto costumava ficar. Não tem problema, respondeu ela, sentindo o coração acelerar inexplicavelmente. Ele a olhou diretamente nos olhos, e Marina sentiu como se estivesse sendo hipnotizada. Havia uma intensidade ali que a confundia e atraía ao mesmo tempo. Marina, disse ele, a voz baixa e rouca. Posso dizer uma coisa? Ela apenas conseguiu assentir. Desde que a vi no lago, não consegui parar de pensar em você. Marina sentiu o mundo girar. Roberto nunca falara assim com ela. Nunca a olhara daquela forma que fazia seu estômago se contrair de uma forma estranha e excitante. Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Lentamente, ele levou a mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha com o polegar. Marina fechou os olhos, perdida na sensação. Quando os abriu novamente, ele estava se inclinando em sua direção. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas quando Marina não se afastou, ele se tornou mais intenso, mais urgente. Era como se algo dentro dela tivesse acordado, algo que não sabia que existia. Os minutos se perderam entre beijos e carícias suaves. A tempestade lá fora parecia refletir a confusão de emoções dentro de Marina. Ela se sentia como se estivesse flutuando, perdida em sensações que nunca havia experimentado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Ele apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Isso é loucura, sussurrou ele. Marina apenas conseguiu concordar, seu mundo completamente virado de cabeça para baixo. Marina acordou no sofá da sala com o primeiro raio de sol atravessando as cortinas. Por um momento, ficou desorientada, tentando lembrar onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche. A chuva, a espera, os beijos intensos com Roberto. Mas onde estava ele agora? Ela se levantou devagar, alisando o vestido amarrotado. A casa estava silenciosa, e ela se sentiu constrangida por ter dormido ali. Procurou por Roberto, subindo cautelosamente as escadas. O corredor era longo, com várias portas fechadas. Roberto, chamou baixinho. Uma das portas se abriu e um homem apareceu, ainda vestindo pijama e com os cabelos desarrumados. Marina sorriu, sentindo o coração acelerar ao vê-lo novamente. Bom dia, disse ela, aproximando-se. Mas quando ele a viu, sua expressão foi de completa confusão. Marina, o que você está fazendo aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim o que estou fazendo aqui? Você se esqueceu da noite passada? Roberto franziu a testa, genuinamente confuso. Que noite passada? Eu cheguei de viagem ontem de madrugada e fui direto dormir. Nem sabia que você estava aqui. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Viagem? Mas... nós jantamos ontem. Você me trouxe aqui por causa da chuva. Marina, eu estava em Campinas desde terça-feira, numa feira agropecuária. Só voltei ontem de madrugada. Roberto se aproximou dela, preocupado. Você está se sentindo bem? O mundo de Marina desmoronou. Se Roberto estava viajando, então quem... Rafael, sussurrou ela, a realização atingindo-a como um soco no estômago. O que sobre Rafael? Perguntou Roberto. Antes que ela pudesse responder, ouviram passos na escada. Rafael apareceu no corredor, vestindo a mesma camiseta preta da noite anterior. Quando viu Marina e Roberto juntos, parou imediatamente, seu rosto empalidecendo. Merda, murmurou ele. Roberto olhou de um para o outro e Marina viu o momento exato em que ele entendeu o que havia acontecido. Sua expressão mudou da confusão para algo mais sombrio. Vocês dois... ontem à noite, disse ele lentamente. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu pensei... na escuridão, eu pensei que era você. Vocês são idênticos, eu não sabia. Rafael, a voz de Roberto estava baixa e perigosa. O que diabos você fez? Rafael levantou as mãos defensivamente. Calma, Roberto. Não foi planejado. Eu cheguei em casa e ela estava aqui. Ela me confundiu com você desde o início. E você não achou necessário corrigi-la? Roberto deu um passo em direção ao irmão. Eu ia corrigir, mas... Rafael olhou para Marina e ela viu algo parecido com remorso em seus olhos. Ela me beijou primeiro. E eu não consegui parar.
Marina se sentiu enjoada. Vocês estão falando de mim como se eu não estivesse aqui, disse ela, a voz tremendo. Rafael, você sabia que eu pensava que você era Roberto. Você me enganou deliberadamente. Marina, me deixa explicar, começou Rafael. Explicar o quê? Explodiu ela. Que você se aproveitou de uma situação constrangedora? Que você me fez beijar a pessoa errada? As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. A humilhação era esmagadora. Ela havia se entregado a beijos íntimos com um homem que nem conhecia direito, pensando que era outro. Eu preciso ir embora, disse ela, passando pelos dois irmãos em direção às escadas. Marina, espere. Roberto a seguiu. Vamos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Ela se virou para ele no meio da escada. Sobre como sua futura esposa beijou seu irmão? Sobre como eu sou uma idiota que nem consegue distinguir entre duas pessoas? Você não é idiota, disse Roberto firmemente. Isso não foi culpa sua. Marina olhou para ele vendo a sinceridade em seus olhos, e isso só piorou tudo. Ele estava sendo compreensivo e cavalheiro, e ela se sentia como a pior pessoa do mundo. Preciso ir para casa, repetiu ela. Roberto assentiu. Vou te levar. Durante o trajeto até a casa de Marina, eles ficaram em silêncio. A manhã estava clara e fresca depois da tempestade, mas Marina sentia como se uma nuvem negra pairasse sobre sua cabeça. Como explicaria isso para seus pais? Como olharia para Roberto sem se lembrar dos beijos que dera em seu irmão? Marina, disse Roberto quando pararam em frente à casa dela. Isso não muda nada entre nós. Foi um mal-entendido. Ela o olhou, vendo a bondade genuína em seu rosto, e se sentiu ainda pior. Como pode não mudar nada, Roberto? Eu o traí antes mesmo de nos casarmos. Você não me traiu. Você foi enganada. Marina saiu do carro, mas antes de fechar a porta disse: Preciso de um tempo para pensar sobre tudo. Enquanto o observava se afastar, Marina encostou na cerca de madeira da propriedade, sentindo o peso da situação. Tudo estava complicado agora. O acordo entre as famílias, seus sentimentos confusos, a humilhação do engano e, pior de tudo, a memória persistente de como tinha se sentido nos braços de Rafael. Era como se seu mundo ordenado tivesse explodido em 1000 pedaços, e ela não fazia ideia de como juntá-los novamente. Marina passou os 3 dias seguintes trancada em casa, inventando desculpas para não sair. Dizia para o pai que estava com dor de cabeça, mas na verdade não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente os lábios de Rafael nos seus, a forma como seu coração disparara, como seu corpo reagira de uma forma completamente nova. E isso a assustava profundamente. Na quarta-feira pela manhã, José Alves bateu na porta do quarto da filha com mais insistência que o normal. Marina, o Benedito ligou. Quer marcar o noivado para o próximo mês, disse ele através da porta de madeira. Disse que Roberto ficou muito impressionado com você. Marina se encolheu na cama. Roberto não havia contado ao pai sobre o incidente e ela não sabia se isso era um alívio ou uma complicação adicional. Pai, eu preciso de mais tempo para conhecê-lo melhor, respondeu ela. Tempo? A voz de José ficou mais alta. Filha, o banco está batendo na nossa porta. Não temos tempo. Marina abriu a porta, encontrando o pai com expressão desesperada. Havia novas rugas ao redor de seus olhos e ela notou que ele havia emagrecido nas últimas semanas. Quanto tempo temos realmente? Perguntou ela. José suspirou pesadamente. 2 semanas. Se não acertarmos isso em 2 semanas, perdemos tudo. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Marina como uma lápide. Não era apenas sobre ela. Era sobre os funcionários da fazenda, sobre a tradição familiar, sobre o futuro de seus pais. Eu vou conversar com Roberto hoje, prometeu ela. Naquela tarde, Marina dirigiu até a propriedade dos Santos com o coração apertado. Precisava esclarecer as coisas, tomar uma decisão. Encontrou Roberto no estábulo, cuidando de um cavalo que mancava ligeiramente. Marina! Ele sorriu genuinamente ao vê-la. Que bom que você veio, como está se sentindo? Melhor, mentiu ela. Roberto, precisamos conversar sobre tudo. Ele assentiu, levando-a para um banco de madeira sob uma grande mangueira. O final da tarde era fresco, com uma brisa suave que balançava as folhas sobre suas cabeças. Quero me desculpar novamente pelo que aconteceu, começou Marina.
E quero que saiba que, se decidirmos seguir em frente, isso nunca mais acontecerá. Roberto a estudou por um longo momento. Marina, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Você sente alguma coisa por mim? Não por obrigação ou necessidade, mas genuinamente? A pergunta a pegou desprevenida. Ela gostava de Roberto, respeitava-o, sentia-se confortável com ele. Mas seria amor, seria paixão. Eu gosto muito de você, disse ela honestamente. Você é um homem bom, Roberto. Qualquer mulher seria sortuda em ter você. Mas, insistiu ele gentilmente. Marina suspirou. Mas não sei se sinto... aquela fagulha, sabe? Aquela coisa que deveria sentir. Roberto assentiu lentamente. E com Rafael? Você sentiu essa fagulha? O rosto de Marina queimou de vergonha. Como pode perguntar isso? Porque preciso saber com o que estou lidando, disse ele simplesmente. Se você tem sentimentos pelo meu irmão, precisamos resolver isso antes de qualquer coisa. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Como poderia explicar que aqueles minutos com Rafael haviam despertado algo nela que nem sabia que existia? Como poderia admitir que pensava nele constantemente, mesmo sabendo que era errado? O que senti não importa, disse ela finalmente. Foi um engano. Rafael nem se importa comigo de verdade. Você tem certeza disso? Antes que Marina pudesse responder, ouviram o som de uma motocicleta se aproximando. Rafael apareceu na curva do caminho, pilotando uma Honda CG vermelha. Quando os viu sentados sob a mangueira, diminuiu a velocidade, claramente hesitante. Roberto acenou para ele se aproximar. Vem aqui, Rafael. Acho que é hora de conversarmos os três. Rafael desligou a moto e se aproximou devagar, tirando o capacete. Seus cabelos estavam desarrumados, e Marina sentiu aquela familiar aceleração do coração. Oi, Marina, disse ele baixinho, evitando seu olhar. Rafael, disse Roberto, conte para Marina como você se sentiu quando soube que ela seria minha esposa. Marina olhou surpresa para Roberto. Roberto, não acho que... Não, interrompeu Rafael, olhando diretamente para ela pela primeira vez. Ele está certo. Você merece saber a verdade. Rafael se aproximou um pouco mais, as mãos nos bolsos. Desde que a vi no lago, não consegui tirar você da minha cabeça. Quando soube do acordo, fiquei devastado. Ele olhou para Roberto, depois voltou para Marina. Na noite da tempestade, quando você me confundiu com Roberto, eu deveria ter corrigido imediatamente, mas foi a primeira vez que você me olhou como se eu fosse especial. Marina sentiu o coração disparar. Rafael, eu sei que foi errado, continuou ele, mas naqueles momentos, pretendendo ser Roberto, senti como seria ter você me olhando com amor, e eu me apaixonei por essa sensação. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Roberto olhava de um para o outro. Marina sentia lágrimas queimando seus olhos, e Rafael aguardava uma reação. Isso complica tudo, sussurrou Marina. Ou simplifica, disse Roberto inesperadamente. Marina, se você sente algo pelo Rafael e ele sente algo por você, talvez devêssemos repensar todo esse acordo. Marina o olhou chocada. Roberto, você não pode estar falando sério. E nossa família? E a fazenda? Existem outras formas de resolver isso, disse Roberto calmamente. Mas não posso me casar com uma mulher que ama outro homem, especialmente se esse homem é meu irmão. Rafael olhou para Roberto com gratidão e surpresa. Irmão, isso não resolve nossos problemas financeiros, disse Marina praticamente. Seu pai nunca concordaria com uma mudança no acordo. Os três ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, mas Marina mal notava a beleza ao redor. Sentia como se estivesse em uma encruzilhada, e qualquer caminho que escolhesse, magoaria alguém que ela se importava. Na manhã seguinte, Marina acordou com a determinação de conversar com Benedito Santos. Se havia uma pequena chance de encontrar uma solução que não destruísse sua família nem seu coração, precisava tentar. Vestiu sua melhor roupa, um conjunto social azul marinho que havia comprado para uma formatura, e dirigiu até a sede da Fazenda dos Santos. Encontrou Benedito em seu escritório, uma sala imponente com estantes de livros do chão ao teto e uma mesa de madeira maciça que dominava o ambiente. Ele a recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Marina,
Que surpresa agradável! Roberto me disse que vocês estão se entendendo muito bem. Na verdade, Sr. Benedito, é sobre isso que preciso conversar com o senhor, disse ela, tentando manter a voz firme. Sente-se, sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira de couro em frente à mesa. Café? Água? Não, obrigada. Marina respirou fundo. Sr. Benedito, eu gostaria de propor uma alteração no acordo. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Que tipo de alteração? Bem, Marina sentiu a coragem começar a falhar. E se, ao invés de me casar com Roberto, eu me casasse com Rafael? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Benedito a encarou por longos segundos, seu rosto se tornando vermelho progressivamente. Você está falando sério, disse ele finalmente, a voz baixa e perigosa. Eu sei que parece estranho, mas... Estranho? Benedito se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. É um absurdo. Rafael não vai herdar nada. Ele é um sonhador que vive viajando com essas ideias malucas de tecnologia. Marina tentou manter a calma. Mas ele é seu filho, e eu... E você o quê? Benedito a interrompeu. Se apaixonou por ele em 5 minutos? Marina, você é mais inteligente que isso. Com o devido respeito, Sr. Benedito, não acho que seja da sua conta por quem eu me apaixono. Os olhos dele se estreitaram perigosamente. Torna-se da minha conta quando envolve meu dinheiro e meus filhos. Ele se inclinou sobre a mesa, intimidador. Deixe-me ser muito claro. O acordo é com Roberto ou não há acordo. Rafael não tem nada para oferecer, nem a você, nem a sua família. Mas não há mas, Marina. Você tem 1 semana para decidir. Casa com Roberto ou sua família perde tudo. Benedito voltou a se sentar, seu tom ficando gélido. E sugiro que não mencione essas fantasias românticas para Roberto. Ele é um bom rapaz e não merece ter o coração partido por caprichos de uma moça confusa. Marina sentiu lágrimas de raiva e humilhação queimar em seus olhos. Não são caprichos, Sr. Benedito. Não? Ele riu amargamente. Então me diga, Marina, você está disposta a ver seu pai perder a fazenda por causa desses sentimentos? Está disposta a ver os funcionários que trabalham para sua família há décadas perderem o emprego? Tudo por um garoto que não pode oferecer nem um teto sobre sua cabeça? Cada palavra era como uma facada. Marina sabia que ele estava certo sobre as consequências práticas, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Eu preciso pensar, murmurou ela. Pense rápido, disse Benedito friamente. E pense com a cabeça, não com o coração. Marina saiu do escritório com as pernas trêmulas. No corredor, quase colidiu com Rafael, que claramente havia escutado pelo menos parte da conversa. Marina, você está bem? Perguntou ele, tocando seu braço gentilmente. O toque foi como uma corrente elétrica. Marina olhou para ele, o rosto preocupado, os olhos escuros cheios de carinho, e sentiu seu coração se despedaçar. Rafael, seu pai tem razão, disse ela, afastando-se do toque dele. Você não pode me oferecer nada. Marina, não, deixe-me terminar. As lágrimas começaram a escorrer. Eu não posso escolher meus sentimentos ao invés da segurança da minha família. Seria egoísmo puro. Rafael deu um passo em direção a ela. E se eu encontrasse uma forma? E se eu pudesse ajudar sua família? Como? Disse ela desesperadamente. Você mesmo disse que não tem herança. Trabalha com tecnologia, viaja o tempo todo. Eu tenho uma empresa, Marina. Pequena ainda, mas crescendo. Desenvolvo softwares para gestão agrícola que estão sendo usados em várias fazendas do interior. Em São Paulo, eu tenho uma proposta de investimento que poderia... Rafael, pare. Marina fechou os olhos tentando se fortalecer. Mesmo que fosse verdade, mesmo que você tivesse dinheiro, seu pai nunca aceitaria. Para ele, você sempre será o filho rebelde que não seguiu o caminho tradicional. Então vamos embora, disse Rafael impulsivamente. Vamos para São Paulo. Eu consigo um empréstimo, ajudo sua família. Com que garantias? Com promessas? Marina balançou a cabeça. Rafael, eu gosto de você, mais do que deveria, mas não posso apostar o futuro da minha família em sentimentos. A dor no rosto de Rafael era quase insuportável de ver. Então você vai se casar com Roberto? Marina respirou fundo, sentindo como se estivesse assinando sua própria sentença de morte. Vou. Mesmo não o amando, eu posso aprender a amar Roberto, disse ela, tentando convencer a si mesma,
tanto quanto a ele. Ele é um bom homem. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava rouca de emoção. E eu? O que faço com o que sinto por você? Marina sentiu o coração se despedaçar um pouco mais. Esquece, Rafael. Esquece tudo sobre aquela noite. Esquece sobre mim. Encontra uma mulher que possa te amar sem complicações. E se eu não conseguir esquecer? Marina se virou para partir, mas parou na porta. Sem olhar para ele, disse: então você vai aprender a viver com a dor, como eu vou fazer. Ela saiu da casa correndo. As lágrimas borrassem sua visão. No carro, encostou a cabeça no volante e chorou até não ter mais lágrimas. Havia tomado sua decisão, a única decisão responsável que podia tomar. Mas porque se sentia como se tivesse acabado de destruir qualquer chance de felicidade que poderia ter. 2 semanas se passaram desde a conversa no escritório de Benedito. Marina havia oficialmente aceito a proposta de Roberto, e os preparativos para o noivado estavam a todo vapor. A data havia sido marcada para o sábado seguinte, numa festa que seria realizada na propriedade dos Santos. Marina se encontrava na sala de costura de Dona Carminha, a costureira mais respeitada da cidade, experimentando o vestido de noiva que seria usado na cerimônia religiosa marcada para 2 meses depois. O tecido era de renda francesa importada, um presente de Benedito que custava mais que a renda anual de sua família. Você está muito magra, menina, comentou Dona Carminha, ajustando a cintura do vestido. Não está comendo direito? Marina forçou um sorriso. É só o nervosismo do casamento. Mas a verdade era que ela mal conseguia engolir qualquer coisa nas últimas semanas. Passava as noites em claro, pensando em Rafael, imaginando como seria sua vida ao lado de Roberto, questionando todas as suas decisões. Marina, a voz de sua prima Letícia a tirou dos pensamentos. Letícia havia chegado de São Paulo para ajudar com os preparativos e era a única pessoa em quem Marina confiava completamente. Oi, Lê. Como foram as compras? Consegui tudo da lista, disse Letícia, mas sua expressão estava preocupada. Marina, precisamos conversar. A sós. Depois de terminar a prova do vestido, as duas foram para uma lanchonete próxima. Letícia pediu 2 cafés e esperou até estarem sozinhas para falar. Mari, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou ela diretamente. Do que você está falando? Estou falando do fato de que você parece uma alma penada há 2 semanas. Estou falando de como você olha para o infinito quando acham que ninguém está vendo. Estou falando do cara que apareceu no meu hotel ontem procurando por você. O coração de Marina parou. Que cara? Rafael Santos, irmão gêmeo do seu noivo. Letícia se inclinou sobre a mesa. Ele estava desesperado, Marina. Disse que precisava falar com você urgentemente, que tinha algo importante para te contar. Marina sentiu as mãos tremerem. O que você disse para ele? Que você estava ocupada com os preparativos do casamento. Letícia estudou o rosto da prima. Mas agora estou me perguntando se não deveria ter dado o recado. Marina ficou em silêncio, mexendo o açúcar no café sem parar. Marina Alves, disse Letícia firmemente, me conta o que está acontecendo e não me venha com essa história de nervosismo de noiva. Então, pela primeira vez em semanas, Marina desabou. Contou tudo para Letícia. O acordo entre as famílias, a confusão na noite da tempestade, os sentimentos que desenvolveu por Rafael, a conversa com Benedito, tudo. Letícia escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça ocasionalmente. Quando Marina terminou, ela suspirou profundamente. Meu Deus, Mari, que situação complicada. Eu não tive escolha, Lê. Meu pai vai perder tudo se eu não me casar com Roberto. E você já conversou com Roberto sobre isso? Sobre seus sentimentos pelo irmão dele? Marina balançou a cabeça. Ele sabe que houve algo, mas não sabe o quanto isso mexeu comigo. Marina, disse Letícia gentilmente, você não pode se casar com um homem amando o outro. Não é justo nem com você nem com Roberto. E o que eu faço? Deixo minha família perder tudo? Você procura outras soluções. Conversa com bancos, procura advogados, sei lá. Mas não se sacrifica dessa forma. Marina estava prestes a responder quando seu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Marina, por favor, me encontre hoje às 18 horas na ponte sobre o córrego, na divisa das propriedades. Preciso te contar algo que pode mudar tudo.
Rafael. Letícia viu a expressão de Marina mudar. É ele, não é? Marina mostrou a mensagem para a prima. Vai, disse Letícia simplesmente. Lê. Marina, você tem que ir, nem que seja para ter certeza da sua decisão. Letícia pegou a mão da prima. Mas promete uma coisa. Seja qual for a decisão que tomar hoje, que seja com o coração limpo, sem e se para o resto da vida. Às 6 da tarde, Marina estacionou o carro perto da pequena ponte de madeira que ligava as duas propriedades. Rafael já estava lá encostado no parapeito, olhando para a água que corria lentamente abaixo. Quando a viu se aproximar, ele se endireitou. Obrigado por ter vindo, disse ele. E Marina notou que estava mais formal, mais sério que o normal. O que você queria me dizer? Perguntou ela, mantendo distância. Rafael respirou fundo. Lembra quando eu disse que tinha uma empresa de softwares? Rafael, nós já conversamos sobre isso. Me deixa terminar, por favor. Ele tirou um envelope do bolso. Ontem eu fechei um contrato com uma multinacional americana. Eles vão comprar minha empresa por R$2 milhões. Marina sentiu o mundo girar. O quê? 2 milhões, Marina. Mais que o suficiente para quitar as dívidas da sua família, comprar equipamentos novos, modernizar a fazenda. Ele estendeu o envelope. Aqui estão todos os documentos. Com as mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. Eram contratos legais, assinados, carimbados. Real demais para ser mentira. Mas, como? Por que você não me contou antes? Porque eu não tinha certeza de que ia dar certo. Porque não queria criar falsas esperanças. Rafael se aproximou um passo. Mas agora é real, Marina. Posso ajudar sua família, posso te dar a segurança que você precisa. Marina olhou para os papéis, depois para Rafael, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Rafael, é incrível, mas não muda o fato de que seu pai nunca vai aceitar. Não precisa aceitar, disse Rafael. Com esse dinheiro, podemos ser independentes, podemos construir nossa própria vida. E Roberto, vou simplesmente abandoná-lo no altar? Rafael ficou em silêncio por um momento. Eu conversei com Roberto hoje de manhã. Você fez o quê? Marina o olhou chocada. Eu contei tudo para ele. Sobre meus sentimentos, sobre o contrato, sobre nós. Rafael passou a mão pelos cabelos. Marina, ele sabe que você não o ama. Ele sempre soube. O que ele disse? Que prefere ver você feliz com outro homem do que infeliz com ele. Rafael tocou gentilmente o braço dela. Roberto é um homem bom, Marina. Ele quer sua felicidade, mesmo que não seja ao lado dele. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso torna tudo ainda mais difícil. Por quê? Porque agora não tenho mais desculpas, sussurrou ela. Agora é só sobre o que eu quero, sobre o que sinto. Rafael se aproximou mais, levando as mãos ao rosto dela. E o que você sente, Marina? Ela olhou nos olhos dele, aqueles olhos que a assombravam desde a noite da tempestade. Eu sinto como se você fosse a única pessoa no mundo que consegue fazer meu coração disparar apenas com um olhar. Sinto como se, quando estou com você, eu sou a melhor versão de mim mesma. Sua voz falhou. Eu te amo, Rafael. E isso me apavora. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele em semanas. Então, casa comigo. Rafael, casa comigo, Marina. Não por acordo, não por necessidade, mas porque você quer, porque nós nos amamos. Marina olhou para os contratos em suas mãos, depois para o homem que amava. Por um momento permitiu-se imaginar uma vida diferente. Uma vida onde poderia escolher por amor. E se não der certo? Sussurrou ela. E se der? Retrucou ele, aproximando o rosto do dela. Marina, algumas coisas na vida valem o risco. Marina chegou em casa quando o sol já estava se pondo, os contratos de Rafael ainda em suas mãos e o coração em completa turbulência. Encontrou seu pai na varanda, bebendo café e olhando os campos que poderiam não ser mais seus em breve. Pai, disse ela, sentando-se ao lado dele, preciso contar uma coisa. José olhou para a filha, notando sua expressão séria. O que aconteceu? Marina respirou fundo e começou a contar tudo. Desde a noite da tempestade até a conversa de hoje com Rafael. Mostrou os contratos, explicou sobre a empresa de tecnologia, sobre os sentimentos que desenvolveu. José ficou em silêncio por longos minutos, depois que ela terminou. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada. Marina,
Você tem certeza de que esses contratos são verdadeiros? Sim, pai. Verifiquei online. A empresa dele realmente foi vendida. José pegou os papéis e os examinou cuidadosamente. 2 milhões, murmurou ele. É mais que o suficiente para salvar a fazenda. E o que você acha que eu devo fazer? José olhou para a filha por um longo momento. Marina, há 40 anos atrás, quando me casei com sua mãe, foi por amor. Éramos pobres, não tínhamos nada além um do outro, mas éramos felizes. Ele sorriu tristemente. Quando aceitei a proposta de Benedito, pensei que estava te dando segurança. Mas percebi que estava te tirando a chance de ter o que eu tive com sua mãe. Pai, casa com quem você ama, filha. A vida é muito curta para desperdiçarmos com escolhas que não nos fazem feliz. Marina sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. E se Rafael não for confiável? E se esse dinheiro não resolver nossos problemas? Então enfrentaremos as consequências juntos, como família. José pegou a mão da filha. Mas pelo menos você terá tentado ser feliz. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pesando todas as possibilidades, todos os cenários. Quando o sol nasceu, sua decisão estava tomada. Às 9 da manhã, dirigiu até a propriedade dos Santos. Encontrou Roberto no estábulo, como sempre, cuidando dos cavalos. Roberto, chamou ela. Ele se virou e ela viu que já sabia o que ela iria dizer. Havia uma tristeza resignada em seus olhos, mas também algo parecido com alívio. Você veio cancelar o noivado, disse ele simplesmente. Marina assentiu, sentindo o peito apertado. Roberto, eu sinto muito. Você é um homem maravilhoso, e qualquer mulher seria sortuda. Marina, ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa se desculpar por amar outro homem, especialmente quando esse homem é meu irmão. Você não está bravo? Roberto riu baixinho. Estava. Por alguns dias estava furioso com Rafael, com você, com a situação toda. Ele se aproximou dela. Mas depois percebi que vocês não escolheram se apaixonar. Aconteceu e pronto. E seu pai? Ele vai ficar furioso. Meu pai vai ter que aceitar. A voz de Roberto ficou mais firme. E se não aceitar, Rafael e eu podemos trabalhar juntos. Ele com a tecnologia, eu com a terra. Podemos ser independentes. Marina o olhou surpresa. Vocês conversaram sobre isso? Conversamos muito nas últimas semanas. Talvez essa situação toda tenha aproximado a gente. Roberto sorriu. Rafael sempre foi o irmão rebelde, mas ele tem boas ideias. Talvez seja a hora de eu parar de ser tão tradicional. Nesse momento, Rafael apareceu na entrada do estábulo. Quando viu Marina e Roberto juntos, hesitou. É melhor eu voltar depois... Não, disse Roberto. Na verdade, acho que vocês dois têm muito para conversar. Ele se dirigiu à saída, mas parou ao lado de Rafael. Cuida bem dela, irmão. Ela merece toda a felicidade do mundo. Quando ficaram sozinhos, Rafael e Marina se olharam em silêncio por um momento. Então? Perguntou ele. Então? Marina deu um passo em direção a ele. Eu escolho você. Escolho o amor. Escolho o risco. Escolho a felicidade. Rafael a envolveu nos braços, girando-a pelo ar. Quando a colocou no chão, seus lábios se encontraram num beijo que foi completamente diferente daquela primeira noite. Não havia confusão agora. Não havia engano. Era pura verdade, puro amor. Tem certeza? Sussurrou ele contra seus lábios. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu ela. Do lado de fora do estábulo, eles ouviram passos pesados se aproximando. Benedito apareceu na entrada, seu rosto vermelho de raiva. O que diabos está acontecendo aqui? Rugiu ele. Marina e Rafael se separaram, mas não soltaram as mãos. Pai, disse Rafael calmamente, Marina e eu vamos nos casar. Não, não vão. Benedito apontou o dedo para Marina. Você tem um acordo comigo, moça? Tinha, corrigiu Marina, encontrando coragem que não sabia que possuía. Mas acordos mudam quando as circunstâncias mudam. Que circunstâncias? Rafael mostrou ao pai uma cópia dos contratos. Vendi minha empresa, pai. Tenho dinheiro suficiente para ajudar a família da Marina e para começar minha própria vida. Benedito pegou os papéis, seus olhos se arregalando ao ver os valores. 2 milhões? Você conseguiu 2 milhões com esses programas de computador? Consegui. E isso é só o começo. Rafael se endireitou. Pai, sempre me criticou por não seguir o caminho tradicional, mas meu caminho funcionou. Por um longo momento,
Benedito ficou em silêncio, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Não exatamente aprovadora, mas não mais hostil. E você tem certeza de que quer abrir mão da herança por esta moça? Absoluta, disse Rafael sem hesitar. Benedito olhou de um para o outro, depois suspirou pesadamente. Bem, parece que não tenho muito a dizer sobre o assunto, não é? Marina quase não acreditou. Senhor Benedito, isso significa, disse ele com relutância, que vocês têm minha permissão para serem felizes. Mas, ele apontou para Rafael, quero ver esses números, quero entender esse negócio. Se você vai ser meu nora, pelo menos vou ter certeza de que não é um vagabundo. Rafael sorriu. Sim, senhor. Quando Benedito saiu, Marina e Rafael se abraçaram novamente. Não acredito que deu certo, sussurrou ela. Eu sempre soube que daria, disse Rafael, beijando o topo de sua cabeça. Algumas coisas são simplesmente certas, Marina, e nós somos uma delas. Enquanto saíam do estábulo de mãos dadas, Marina sentiu como se estivesse acordando de um sonho. Não seria fácil. Nunca é fácil quando se escolhe o amor ao invés da segurança. Mas pela primeira vez em meses, sentia que estava no caminho certo. Sua vida havia tomado uma direção completamente diferente da planejada, e ela não poderia estar mais feliz com isso. 3 meses se passaram desde que Marina havia cancelado o noivado com Roberto e anunciado seu relacionamento com Rafael. A pequena cidade de Ribeirão Preto fervilhava com os comentários sobre o escândalo dos gêmeos Santos, mas Marina havia aprendido a ignorar os olhares curiosos e os cochichos nas costas. O que importava era que sua família estava segura. Com o dinheiro de Rafael, conseguiram quitar todas as dívidas, modernizar os equipamentos da fazenda e ainda investir em novas técnicas de cultivo. José Alves parecia ter rejuvenescido 10 anos, voltando a sorrir e fazer planos para o futuro. Agora Marina estava sentada na mesa da cozinha, cercada por catálogos de flores e listas de convidados, planejando seu casamento com Rafael. Seria uma cerimônia simples, na igreja da cidade, seguida de uma festa na propriedade de sua família. Uma escolha deliberada para mostrar que não se envergonhava de suas origens. Marina, disse sua mãe, Rosa, entrando na cozinha com 2 xícaras de café, chegou uma encomenda para você. Era um pacote elegante com o logo de uma floricultura de São Paulo. Dentro, Marina encontrou um buquê de rosas brancas e um cartão. Para a futura cunhada. Desejo toda a felicidade do mundo. Com carinho, Roberto. Marina sorriu, sentindo o peito aquecer. Nas últimas semanas, Roberto havia se mostrado não apenas compreensivo, mas genuinamente feliz por ela e Rafael. Havia até começado a namorar a filha do veterinário da cidade, uma moça doce e inteligente que o admirava pelo homem que era, não pelo que ele possuía. Que lindo, comentou Rosa, admirando as flores. Roberto é um rapaz muito educado. É mesmo, concordou Marina. Acho que tudo aconteceu como deveria acontecer. O som de uma motocicleta se aproximando interrompeu a conversa. Rafael apareceu na porta da cozinha minutos depois, os cabelos desarrumados pelo vento e um sorriso largo no rosto. Bom dia, dona Rosa, cumprimentou ele beijando a bochecha da futura sogra. Bom dia, meu amor, disse para Marina, beijando-a suavemente. Chegou cedo hoje, observou Marina. Rafael havia estabelecido um escritório na cidade para sua nova empresa de consultoria em tecnologia agrícola, que crescia rapidamente, com fazendeiros interessados em modernizar suas operações. Terminei cedo porque tenho uma surpresa para você, disse ele, os olhos brilhando de animação. Que tipo de surpresa? Do tipo que requer uma viagem até São Paulo. Marina franziu a testa. Rafael, você sabe que não posso viajar agora. O casamento é daqui a 2 semanas. Ainda tem 1000 coisas para resolver. É sobre o casamento, disse ele misteriosamente. Confie em mim? 2 horas depois, Marina se encontrava no banco do passageiro da picape de Rafael, rodando pela rodovia Anhanguera, em direção à capital paulista. Ele se recusava a dizer para onde estavam indo. Apenas sorria quando ela insistia por informações. Chegaram a um bairro elegante na zona sul da cidade, parando em frente a um ateliê com vitrines sofisticadas. Rafael, o que estamos fazendo aqui? Perguntou Marina, observando os vestidos de noiva expostos. Realizando um dos seus sonhos,
disse ele saindo do carro. Dentro do ateliê, uma mulher elegante de meia-idade os recebeu com um sorriso caloroso. Você deve ser a Marina, disse ela. Sou Beatriz Cavalcante. Rafael me contou tudo sobre vocês. Marina olhou confusa de um para o outro. Rafael, eu não entendo. Dona Beatriz é uma das estilistas mais renomadas de São Paulo, explicou Rafael. Ela concordou em criar um vestido especial para você. Rafael, isso deve custar uma fortuna. Marina, ele pegou suas mãos. Você abriu mão de um casamento de conto de fadas para ficar comigo. O mínimo que posso fazer é garantir que você tenha o vestido dos seus sonhos. Beatriz conduziu Marina para um provador luxuoso, onde diversos vestidos estavam expostos. Rafael me deu uma descrição do que você gostaria, mas quero ouvir de você. Como imagina seu vestido perfeito? Marina olhou ao redor, ainda não acreditando que aquilo estava acontecendo. Eu sempre sonhei com algo simples, mas elegante. Renda delicada, não muito armado. Algo que me faça sentir bonita, mas ainda eu mesma. Beatriz sorriu. Tenho exatamente o que você precisa. As próximas 2 horas passaram como um sonho. Marina experimentou diversos vestidos, cada um mais lindo que o anterior. Quando vestiu o último, um modelo de renda francesa com corte império e uma cauda discreta, soube imediatamente que era aquele. Rafael, que havia esperado pacientemente na área de estar, levantou-se quando a viu. Sua expressão de admiração disse tudo. Marina, sussurrou ele, você está deslumbrante. Ela se olhou no espelho triplo, mal reconhecendo a mulher que via refletida. O vestido realçava sua figura de forma perfeita, e a renda delicada dava um ar romântico e sofisticado. É perfeito, disse ela, com lágrimas nos olhos. Quando saíram do ateliê, Marina ainda estava emocionada com a surpresa. Rafael, como você sabia que eu queria um vestido especial? Porque conheço você, disse ele simplesmente. Sei que mesmo dizendo que não se importava com essas coisas, você sonhava com um casamento bonito. E você merece ter seus sonhos realizados. No caminho de volta para Ribeirão Preto, pararam em um restaurante à beira da estrada para jantar. Enquanto esperavam a comida chegar, Rafael ficou visivelmente nervoso, mexendo no guardanapo e evitando o olhar dela. Você está bem? Perguntou Marina. Marina, disse ele finalmente, eu sei que nossa história começou de forma confusa, com enganos, mentiras não intencionais, situações complicadas. Rafael, me deixa terminar, disse ele levantando-se da cadeira. Para o espanto de Marina, ele se ajoelhou ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Eu quero que nossa nova história comece da forma certa, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado delicado com um diamante solitário. Marina Alves quer se casar comigo? Não por acordo, não por necessidade, mas porque me ama e quer construir uma vida comigo? Marina olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo, que havia lutado por ela, que a amava com uma intensidade que ainda a surpreendia. Ao redor, outros clientes do restaurante haviam parado para assistir à cena. Rafael Santos, disse ela, as lágrimas escorrendo livremente. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, os outros clientes aplaudiram espontaneamente. Marina se inclinou para beijá-lo, sentindo que sua vida finalmente havia encontrado o rumo certo. Eu te amo, sussurrou ela contra seus lábios. Eu te amo mais, respondeu ele, girando-a nos braços. Enquanto voltavam para casa sob um céu estrelado, Marina brincava com o anel no dedo, ainda não acreditando completamente em sua sorte. Em poucos meses, sua vida havia mudado completamente. De um casamento arranjado sem amor para um romance verdadeiro que a fazia sentir-se completa. Em que está pensando? Perguntou Rafael, notando seu silêncio contemplativo. Estou pensando, disse ela, que às vezes os erros mais confusos da vida nos levam exatamente para onde precisamos estar. Rafael sorriu, entrelaçando os dedos com os dela. Não posso esperar para ver onde nossa história vai nos levar. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, com uma brisa suave que fazia as flores do jardim da família Alves dançarem delicadamente. Marina acordou ao som dos passarinhos cantando e do movimento agitado na casa. Sua prima Letícia coordenando os últimos detalhes, sua mãe verificando a decoração pela 10ª vez e o perfume das flores enchendo o ar.
Como está se sentindo? Perguntou Letícia, entrando no quarto com uma xícara de chá e um sorriso tranquilizador. Nervosa, admitiu Marina sentada na penteadeira, onde sua avó havia se arrumado para o próprio casamento décadas antes. Mas é um nervosismo bom, tipo ansiosa para que tudo comece. É assim que deve ser, disse Letícia, ajudando Marina a vestir o robe de seda, antes da chegada da maquiadora e cabeleireira. Às 10 da manhã, o quarto virou um pequeno ateliê de beleza. Marina foi maquiada com cores suaves, que realçavam sua beleza natural, e seus cabelos foram presos em um coque baixo, com alguns fios soltos, emoldurando o rosto. Quando chegou a hora de vestir o vestido de Beatriz Cavalcante, ela se sentiu como uma princesa. Minha filha, disse Rosa quando viu Marina completamente arrumada, você está a mulher mais linda que já vi. José apareceu na porta do quarto, elegante em seu terno novo, e parou abruptamente ao ver a filha. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, Marina, você está perfeita. A cerimônia seria às 4 da tarde na igreja matriz da cidade, seguida de uma festa no jardim da propriedade Alves. Marina havia insistido em celebrar em casa. Queria que seu casamento representasse suas raízes, sua família, sua verdadeira identidade. Quando chegou a hora de ir para a igreja, Marina se sentiu estranhamente calma. Qualquer nervosismo que tivesse sentido durante a manhã havia desaparecido. Sabia com certeza absoluta que estava fazendo a coisa certa. A igreja estava decorada com rosas brancas e folhagens verdes, simples, mas elegante. Quando as portas se abriram e a marcha nupcial começou a tocar, Marina viu Rafael esperando-a no altar, vestindo um terno azul marinho impecável e um sorriso que fez seu coração disparar. Ao lado dele estava Roberto, cumprindo o papel de padrinho com orgulho genuíno. Do lado da noiva, Letícia, como madrinha, sorria emocionada. A caminhada até o altar pareceu simultaneamente eterna e instantânea. Quando José colocou a mão de Marina na de Rafael, sussurrou: "Cuide bem dela, rapaz." "Com minha vida", respondeu Rafael, sua voz carregada de emoção. A cerimônia foi simples, mas profundamente tocante. Quando chegou a hora dos votos, Rafael e Marina haviam escrito as próprias palavras. "Marina", disse Rafael, sua voz clara e firme, "você entrou na minha vida como uma tempestade, literalmente." O pequeno riso ecoou pela igreja. "Mas trouxe luz onde eu nem sabia que havia escuridão. Prometo amar você não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo ser seu parceiro, seu melhor amigo, e lutar todos os dias para ser o homem que você merece." Marina respirou fundo antes de falar suas próprias palavras. "Rafael, você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre perfeição ou facilidade. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Prometo escolher você em todas as vidas que eu puder ter, em todos os universos possíveis. Prometo construir com você uma história que vale a pena ser vivida." Quando o padre finalmente disse: "Pode beijar a noiva", Rafael a beijou com uma ternura que fez Marina sentir como se estivesse flutuando. Os aplausos da congregação pareciam vir de muito longe. A festa na propriedade Alves foi exatamente como Marina havia sonhado. Íntima, calorosa, cheia de amor. Luzes de LED foram penduradas nas árvores do jardim, criando um ambiente mágico, conforme o sol se punha. A comida foi preparada pelas melhores cozinheiras da região e uma pequena banda tocava músicas românticas. Durante a valsa dos noivos, Rafael sussurrou no ouvido de Marina: "Não me arrependo nem um segundo de tudo que passamos para chegar aqui." "Nem eu", respondeu ela, perdendo-se nos olhos dele. Cada confusão, cada lágrima, cada momento difícil, tudo valeu a pena. Roberto se aproximou quando a música terminou, pedindo uma dança com a cunhada. Enquanto dançavam, ele disse: "Obrigado." "Por quê?" perguntou Marina, surpresa. "Por me ensinar que às vezes amar alguém significa deixá-la ir para que seja feliz." Roberto sorriu. "E por me mostrar que existem coisas mais importantes que seguir os planos dos outros. Você encontrou alguém especial também", observou Marina, vendo Roberto olhar carinhosamente para Clara, a filha do veterinário, que conversava animadamente com algumas convidadas. "Encontrei", concordou ele. "E é incrível como quando paramos de forçar as coisas, a vida se arranja sozinha."
Mais tarde, quando a festa estava no auge, Benedito Santos se aproximou de Rafael e Marina. O relacionamento com o patriarca ainda estava em construção, mas havia melhorado consideravelmente nas últimas semanas. Rafael, disse ele formalmente, quero que saiba que estou orgulhoso de você, não só pelo sucesso financeiro, mas pela forma como lutou pelo que queria. Obrigado, pai, disse Rafael claramente emocionado. Benedito se virou para Marina. E você, minha jovem, bem-vinda oficialmente à família Santos. Prometo tentar ser um sogro melhor do que fui um futuro sogro. Marina riu. Obrigada, Sr. Benedito. Prometo cuidar bem do seu filho. Não tenho dúvidas, disse ele, surpreendendo-a ao beijar sua bochecha paternal. Quando a festa estava terminando e os últimos convidados se despedindo, Marina e Rafael se encontraram sozinhos no jardim, ainda vestidos de noivo e noiva, dançando lentamente sem música. Senhora Santos, disse Rafael, girando-a devagar. Ainda não me acostumei com o nome, riu Marina. Tem o resto da vida para se acostumar. Eles pararam de dançar, apenas se abraçando sob as estrelas. A propriedade estava silenciosa, iluminada pela lua cheia que brilhava sobre os campos. Em que está pensando? Perguntou Rafael. Marina olhou ao redor, para a casa onde havia crescido, para os campos que sua família havia cultivado por gerações, para o homem que a amava incondicionalmente. Estou pensando que, há um ano atrás, eu não fazia ideia de como minha vida seria hoje. Estava com medo de perder tudo o que conhecia. Ela sorriu para ele. Mas descobri que às vezes perder tudo o que conhecemos é necessário para encontrarmos tudo o que precisamos. E você encontrou o que precisava? Marina se inclinou para beijá-lo, saboreando o momento. O gosto dos lábios dele, o cheiro do perfume que havia aplicado de manhã misturado com o aroma das flores do jardim, o som distante dos grilos cantando nos campos. Encontrei você, disse ela contra seus lábios. Encontrei amor verdadeiro. Encontrei coragem que não sabia que tinha. Encontrei uma versão de mim mesma que é mais forte e mais feliz do que imaginava ser possível. Rafael a beijou novamente, mais profundamente desta vez, e quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Pronta para nossa lua de mel em Paris? Perguntou ele. Pronta para toda uma vida de aventuras com você, respondeu ela. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à casa, Marina pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Um ano antes, ela estava sendo prometida a um homem por um acordo de negócios. Hoje, estava casada com o amor de sua vida por escolha própria. Às vezes, os maiores erros nos levam aos maiores acertos. Às vezes, o caminho mais complicado é o que nos leva exatamente para onde devemos estar. E às vezes, uma noite de tempestade e confusão pode ser o início da mais linda história de amor. Marina Santos sorriu, apertando a mão de seu marido, sabendo que sua verdadeira história estava apenas começando.